Boa noite, meu amigo, professor Calcini. Doutor Renato Rossi, na sua pessoa, quero aqui primeiro lhe cumprimentar, dizer boa noite a todos e a todas que estão chegando, que é uma alegria muito grande aqui ter sido lembrado pelo amigo para poder falar de um assunto bastante palpitante, para não dizer muito recorrente aí no dia a dia da advocacia trabalhista. Espero, naturalmente, poder contribuir aí, principalmente com a participação da sua seleta audiência para que a gente possa ter um grande debate aqui neste nosso bate-papo de hoje. Eu que agradeço. A gente sabe os desafios que a gente encontrou para conseguir conciliar a agenda de nós três, mas o que importa é que estamos todos aqui e vai dar tudo certo. Vamos aguardar, a doutora Isabelle deve estar tentando entrar lá e estou vendo bastante gente já conhecida aí. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo do escritório que já está entrando. Doutor João Luiz, um abraço ao senhor. Precisamos marcar um café. Um abraço para o Rafael, para todo mundo aí. O pessoal está chegando, estou vendo que tem bastante audiência. Eu estou aqui com o celular e ao mesmo tempo com o computador para aqui acompanhar Doutora as Isabelle está perguntas. pedindo para entrar. Vamos lá. Opa! Cheguei! Desculpe aí, a minha internet estava meio ruim, mas agora já está tudo Imagina, certo. imagina. Tranquilo. Tudo bem, doutora? Graças a Deus. E vocês já tinham ouvido o bate-papo de vocês antes de eu entrar aqui, enquanto eu estava tentando pedir a solicitação, né? Ah, E que bom mesmo que a gente conseguiu conciliar nossas agendas e a nossa correria do nosso dia a dia, para estar aqui trazendo esse conteúdo que na minha opinião, é de extrema importância, né, para que o pessoal aí, tanto né, vocês que são bastante os advogados, entenderem um pouquinho mais do meu mundo. sim, sim. Então, ó, eu gostaria de iniciar essa live inicialmente agradecendo à doutora Isabelle e ao doutor professor Ricardo Calcini pela disponibilidade deles de estarem aqui junto com a gente hoje. Na verdade, vou contar um pano de fundo para vocês. A nossa live era para ter sido na última quinta-feira, mas por conta de compromissos profissionais meu, não foi possível a gente fazer e aí acabamos tendo que postergar agora para o dia 7, que foi a data que a gente conseguiu conciliar todas as agendas. Mas, de qualquer forma, me sinto extremamente lisonjeado e muito contente de ter conseguido fechar essa agenda com vocês, né? São dois profissionais que eu conheci ao longo da advocacia por conta de questões profissionais e são dois profissionais a quem eu dedico e tenho a maior estima e consideração e respeito pela trajetória profissional de cada um, pela dedicação profissional de cada um. São dois profissionais que, assim como eu, colocam o coração no que estão fazendo e é gratificante para mim, né, ao longo da minha trajetória profissional, eu poder me deparar com pessoas desse quilate e que, com certeza, só colaboram com a vida profissional de todo mundo e de todo mundo que está envolvido. Então, eu vou pedir, né, eu agradeço mais uma vez vocês e vou pedir para que a doutora Isabelle faça uma breve apresentação dela para que o público conheça ela. Então, boa noite, pessoal. Boa noite aí para os meus seguidores, que eu já vi vários deles aqui, né? Para os seguidores do Dr. Ricardo, do Dr. Renato. Eu sou Isabelle, eu sou engenheira de segurança do trabalho e sou perita judicial do TRT-15 desde 2014. Então, eu atuo nas áreas de insalubridade, periculosidade, acidente de trabalho e ergonomia. Juntamente com a perícia, a gente vai tentando conciliar também uma assistência técnica, né? Ou outra, normalmente o meu forte mesmo, o meu carro-chefe são as perícias. E graças a Deus aí eu tenho me mantido na vara desde 2014, que foi quando eu entrei. Então, eu entendo que eu estou fazendo um trabalho de imparcialidade, contribuindo com a justiça, né? Sempre trazendo realmente a verdade aos fatos, que é esse realmente o papel fundamental do perito. Então, agradeço também imensamente o seu convite, doutor. Imagine, eu que fico lisonjeado, doutora.
Professor, bola tá contigo. Imagina, imagina. Olha, a minha melhor apresentação que eu posso fazer para vocês é que eu sou um amigo do Dr. Renato Rossi. Eu acho que isso é o melhor predicado que eu posso ter, né, de realmente ser um privilegiado de tê-lo conhecido, de ter essa amizade, o voto de confiança. E naturalmente, gente, aqui eu sou um coadjuvante. Falei para esses dois aqui que são as estrelas do nosso evento de hoje. Eu estou aqui para poder dar aquele palpite de professor chato, né, que fica pegando os detalhes aí dos assuntos e naturalmente poder colaborar com o debate, trazer você que está nos prestigiando nessa noite de hoje e a gente poder, dentro do possível aqui, naturalmente fazer com que esse assunto, dentro do possível, se esgote, claro que é impossível, mas pelo menos se traga os aspectos mais relevantes, práticos, envolvendo a perícia na área trabalhista e, claro, as suas repercussões na área previdenciária. Mas agradeço uma vez mais pelo convite e pela lembrança do meu nome. Que o convite, que o assunto não se esgote, mas que ele se estenda para uma live número 2, né, doutor? Com certeza, com Sem certeza. dúvida, sem Com dúvida. certeza, com certeza. Então, pessoal, qual que é a ideia dessa live, né? Nós aqui dentro do escritório, né, como alguns de vocês devem saber, meu nome é Renato Rossi, sou advogado já há quase 18 anos, tenho um escritório profissional dedicado ao ramo do direito empresarial. O escritório está sediado atualmente na cidade de Sorocaba. E qual que é a nossa ideia? Nós trazermos aqui ao público, rotineiramente, temas de especial relevância no direito empresarial em cada uma das suas áreas, né? Então, nós já fizemos uma live a respeito das holds e da proteção patrimonial. E aí, por que surgiu essa ideia da gente abordar a importância da assistência técnica nas ações trabalhistas? Por um acaso, tanto com a doutora Isabelle quanto com o professor Ricardo Calcini, nós temos atuações profissionais em que nós somos demandados praticamente toda semana por conta de ações trabalhistas ou ações previdenciárias que acabaram tendo um desfecho desfavorável para a empresa por conta de que os profissionais que foram escolhidos, que estão envolvidos na questão, não foram zelosos o suficiente na escolha dos seus assistentes técnicos, na escolha das perícias específicas que hão de ser realizadas para que a parte tenha sucesso no processo judicial no seu fim, né? Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro. A doutora Isabelle é perita judicial no TRT-15, né? Na Vara do Trabalho de Itapeva, que é uma das maiores jurisdições do TRT-15. E o que acontece? Quando ela não atua como perita em processos meus, eu, né, por conta da estrita técnica dela, indico ela para ações judiciais minhas. Claro que não no âmbito da Vara do Trabalho em que ela é perita, mas por quê? Por conta da forma totalmente isenta e zelosa que ela cuida da situação. Então, eu vou pedir para que ela inicie a fala dela, dando para nós alguns aspectos bastante claros da importância dessas assistências técnicas no curso das ações. Doutora Isabelle, por favor. Vamos lá. Então, assim, doutor, o que eu percebo quando... Qual que é a diferença quando existe um processo trabalhista onde a empresa, seja a empresa ou seja o reclamante, eles optam por não ter um assistente técnico. Então, você percebe que o advogado, por ele não conhecer realmente da parte técnica, ele acaba deixando passar muita coisa. Vamos a um exemplo claro disso. Então, vamos imaginar uma perícia onde o pedido de adicional de insalubridade é por ruído. Nesse pedido de adicional de insalubridade por ruído, chega o perito judicial com o seu equipamento de medição e ele vai lá simplesmente e mede o ruído naquele ambiente de trabalho. Quando ele mede somente o ruído no ambiente de trabalho, ele não faz uma aferição do equipamento antes, após a medição, porque a gente sabe pelas nossas normas de higiene ocupacional que essa medição ela não pode ter um valor mais ou menos de 1 decibel. Caso isso aconteça, a gente tem que descartar a medição. Então, o perito tem que apontar isso no laudo. Tem que apontar isso no dia da perícia para o assistente técnico. Só que quando o assistente técnico é o advogado, muitas vezes ele não conhece isso. E ele acaba deixando passar. E aí, já foi.
o advogado não consegue impugnar, o perito toma isso como verdade e aí isso passa batido. Né? E isso para várias situações. Quando você vai fazer uma medição de calor ocupacional, quando você vai fazer uma medição de químicos, quando você vai fazer uma medição de vibração, o simples posicionamento do equipamento no lado errado, no ângulo, né, no eixo errado, isso pode tomar um ramo, um norte diferente ali para a tua perícia. Então, do meu ponto de vista, eu acho assim que o assistente técnico ele é primordial numa assistência técnica, justamente pelo fato que ele conhece tudo isso. Né? A maioria, pelo menos, deveria entender. Teve uma situação que eu acabei discutindo com a advogada do processo, porque ela queria me ensinar a fazer a avaliação de calor naquele ambiente de trabalho. E aí eu pedi para ela se retirar, justamente porque ela não era assistente técnica, ou seja, ela não conhecia do ambiente de trabalho. Acho que o doutor Ricardo caiu, né? E às vezes já deve estar retornando. E aí eu acabei pedindo para ela se retirar. Por quê? Porque ela estava julgando meu trabalho, sendo que ela não entende da parte técnica. Então, foram várias e várias outras situações que isso aconteceu. E aí, a gente teve que como perito, eu falei, meu Deus, que falta faz assistente técnico. Outra situação, às vezes o advogado ele vai e começa a tirar foto do processo inteiro. O advogado não está lá para isso. O assistente técnico tem que impedir que isso aconteça. Fala, doutor, as fotos são somente para o assistente técnico. Então, são vários meios que o assistente ele vai intervindo numa situação e aí ele vai acompanhando o perito naquela situação, ele vai confrontando, ele vai perguntando, ele vai questionando. Ele, no papel dele, ele tem o papel de proteger a empresa, ou proteger o cliente dele, se for o reclamante. Então, várias e várias, como eu falo, doutor Ricardo, eu poderia aqui ficar horas falando, né? Casos e casos de perícia, que já são várias nas coisas para simplificar, mas eu entendo que o mais grosso, assim, vem dessas perícias por falta de conhecimento. Então, às vezes, o advogado entende, né, vai usar súmula, jurisprudência, e o perito não vai com isso. Ele vai só na técnica, só na norma. Então, a gente deixa que a súmula fique para a briga do jurídico, né? Não para a nossa. Então, isso começa já indo. Fala assim, não, isso é ganho causa. Limpeza de banheiro público está na súmula 448. Aí a gente fala assim, mas não está na MR. E aí começam as discussões. Então, é exatamente nesse sentido, né, que a gente bate muito, né, na importância da assistência técnica. Não só na assistência técnica no que se refere ao local de trabalho, mas muitas vezes na perícia médica mesmo, né? Porque muitas vezes essa insalubridade ou periculosidade ou questão ergonômica, ela envolveu um dano no trabalhador, ou às vezes um suposto dano que está sendo almejado de forma indevida no processo. E acontece muitas vezes de a gente ser demandado que o advogado foi lá na hora de contestar a ação, ele foi lá e não se opôs à realização da perícia médica, mas não pediu a perícia no local de trabalho. E aí é lógico, se o cara já tem algum problema de antecedente, vai acusar alguma doença nele, né? Só aí o advogado não pediu a perícia no ambiente de trabalho, como é que ele vai se defender? Como é que a empresa vai ganhar a ação? Não vai ganhar, não tem conversa, né? Então, muitas vezes, né, infelizmente, a gente sabe que a justiça, ela é fábrica de aproveitadores, né? Não tô generalizando a situação, mas, infelizmente, a gente acaba vivenciando isso no dia a dia, principalmente para nós que atuamos de forma bastante massiva no direito do trabalho, em que há um pouco mais de leniência em favor do trabalhador, né? E é nesse aspecto que é de suma importância que todo mundo que está envolvido num processo judicial trabalhista se atente para essas situações bastante específicas. Por quê? Porque se você não faz um trabalho de casa bem feito, vai ficar muito difícil para nós, né, operadores agora como advogados, levar essa situação para cima. E aí, quando eu falo para cima, em que sentido? O processo não se exaure na onde ele está acontecendo, né? E assim, se você não faz um trabalho de campo muito bem elaborado na instrução, como é que o doutor Ricardo, o professor Ricardo vai conseguir sustentar seus memoriais lá no TST se precluiu a matéria? Fica difícil, não é verdade, doutor?
Bom, doutor Renato, doutor Isabelle, bom, eu já gostei do início do nosso bate-papo, porque pegou aquele calcanhar de Aquiles que todo mundo que está acompanhando aqui sabe, que as perícias, gente, envolve conhecimento técnico. E eu queria colocar aqui de uma forma muito educada para quem está nos prestigiando no dia de hoje, que advogado não é perito, advogado não é engenheiro, advogado não é médico, não é designer, advogado é advogado. E ainda assim, dentro da sua especialidade, tá? O que a gente vê com 15 anos, né, eu já estou batendo quase 20, né? Os cabelos aqui que me faltam não deixam mentir. Mas nesses 20 anos que nós acompanhamos processos judiciais em vários graus de jurisdição, em particular nos tribunais e nos tribunais regionais e Tribunal Superior do Trabalho, é que a definição do resultado positivo da perícia ou não vai acontecer exatamente na diligência, né? E a doutora Isabelle bem colocou que se você não estiver acompanhado de uma pessoa que tecnicamente vá te socorrer, você está indo no escuro, você está, na verdade, contando com a sorte. Eu sempre falo, Renato, Isabelle, que sorte existe quando se faz um bom trabalho. Aí, naturalmente, esse fator, ainda que de repente não seja favorável no primeiro momento, pode vir a mudar amanhã em grau de recurso, porque você fez um bom trabalho. Agora, sorte por sorte, né? Porque de repente o perito, por uma questão de valores de honorários, às vezes tende a dar um laudo positivo em detrimento da empresa, e todo mundo sabe disso, que acontece, infelizmente, em boa parte dos processos. Isso não vai se sustentar se a empresa, como falou bem o doutor Renato aqui, ela se precaveu, ela trouxe um assistente técnico, ela esteve imbuída ali de um parecer que, de forma justificada, pudesse desconstruir isso, seja a partir de conhecimento técnico, seja a partir amanhã de uma instrução, inclusive depois reforçada por recurso nos tribunais. Então, eu acho que você juntar esforços sempre vai acabar sendo algo que vai assomar. Multiplicar, a gente só consegue se a gente dividir. Não existe outra regra da matemática que eu só consigo multiplicar sem dividir. Então, você que está acompanhando, advogado de reclamante, advogado de empresa, está aqui dois grandes profissionais que podem te ajudar a multiplicar e obter resultados positivos, e não contar com o fator apenas de sorte. Então, eu queria começar esse bate-papo dizendo exatamente isso. Cada um trazendo a sua contribuição dentro da sua área técnica, tá? O resto deixa que o processo bem instruído, bem trabalhado, com a atuação dos advogados que sejam pertinentes, vão trabalhar naturalmente o curso regular da ação dentro de cada esfera do judiciário trabalhista. Ótimo. Isso aí, doutor. Ó, pessoal, como vocês viram, nós abrimos algumas perguntas ao longo da semana e a gente fez uma compilação delas e eu vou fazer a primeira para nossa celebridade, com certeza, né? Professor Calcini. Bora lá, professor? Aqui é a celebridade. Olha o meu dedinho apontando aqui, ó. Vamos lá. Professor, olha aí o que o pessoal quer saber. Com a pandemia de Covid-19, surgiu a discussão sobre como lidar com a contaminação dos trabalhadores, né? A primeira situação que o pessoal tem identificado são com os profissionais da saúde, que ficaram mais expostos de forma efetiva aos efeitos da pandemia. Como que está sendo o enfrentamento dessa questão hoje nos tribunais superiores? Bom, vou passar a bola para a doutora Isabelle, que é expert no assunto, mas para poder trazer aí alguns precedentes, vou pegar o de hoje, que está lá, inclusive, estampado no site do Tribunal Superior do Trabalho, em que, em um caso concreto, não se possibilitou, né, a criação desse nexo de causalidade envolvendo um trabalhador dentro de um determinado frigorífico, em que não foi possível ali se ajustar que a doença efetivamente foi contraída dentro do ambiente laborativo. Igual a este processo que está lá estampado hoje no TST, existem milhares envolvendo não só a própria questão da Covid, que é hoje o assunto mais recorrente perto de nós, mas
tem a ver também com diversas outras doenças de ordem ocupacional que acabam gerando esse conflito sobre o histórico, né, que antecede a própria pessoa e a atividade que ela venha a desempenhar dentro da empresa. Então, a doutora Isabelle vai equivocado, existem situações que o NEPT, né, que é o Nexo Técnico Epidemiológico, gera uma presunção que nunca vai ser absoluta, gente, porque se fosse absoluta não seria uma presunção, tá? Então gera uma presunção de que essa contaminação, essa doença acabou ocorrendo dentro do ambiente laborativo em razão das condições que o trabalho é efetivado. Mas é uma presunção. E aí vem o assistente técnico, aí vem o doutor Renato, com embasamento técnico para poder infirmar essas conclusões e afastar naturalmente essa suposta, né, ou pelo menos essa pretensa criação do nexo de causalidade. Então, nesses casos, é fundamental que, a partir de uma presunção que a lei hoje permite em algumas situações, isso possa amanhã ser infirmado via ou impugnação do assistente técnico, ou via instrução, ou via argumentos jurídicos, que, como a doutora Isabelle falou, é os advogados que conhecem OJ e súmula, né? Então, a eles que compete essa parte jurídica para poder trazer isso ao juiz e deixar para o trabalho do engenheiro ou médico do trabalho trazer a fundamentação legal pertinente. Então, respondendo a sua pergunta, e também aqui a curiosidade de muitos que imaginam que estejam aqui conosco, gente, é uma presunção, tá? Presunção que precisa efetivamente da confirmação e para isso toda prova tem que ser positiva, não existe prova negativa. Então a empresa tem que vir no processo e provar, né, que ela tomou as iniciativas pertinentes para que então esse risco efetivamente seja atenuado ou muitas vezes excluído em relação ao nexo de causalidade. Mas eu quero ouvir a doutora Isabelle, que é realmente conhecedora do assunto. Se a gente for lá para o anexo 14 da NR15, ele é o único anexo da NR15 que ele fala em caráter permanente. A gente não tem, infelizmente, uma definição de caráter permanente, exceto pela portaria 3311 de 1989, que ela já foi revogada, mas é o embasamento técnico que a gente tem. Então, de acordo com essa portaria, já revogada, mas a gente usa ela ainda como parâmetro, a gente tem que uma atividade permanente, né, resumindo aqui, ela se dá em mais de 6 horas da jornada de trabalho, ininterruptas, permanente. E aí, quando a gente vai avaliar um caso de Covid, de repente dentro de uma empresa ou em outro setor que não seja um ambiente hospitalar, né, a gente sempre tem que levar em consideração esse funcionário, ele permanecia em caráter permanente com doenças infecto-contagiosas? Então, se a resposta já for não, você não vai enquadrar. Por quê? Porque ele não está ali atendendo o paciente num caso isolado, num caso de isolamento. Né? Diferente dos pacientes hoje que estão em estado de Covid, isolados, aí sim, esse profissional... Aí você me pergunta assim, mas a recepcionista do hospital, que ela faz a triagem, recebe o adicional em grau máximo? A minha opinião é que não. Ela não está em caráter permanente, isolado, atendendo, cuidando desse profissional. Então, ela faz jus sim ao atendimento, os 20%, né? Porque entra ali várias pessoas. Mas os 40% a gente já deixa para aqueles profissionais do infecto contagioso em caráter permanente. Então, assim, hoje em dia, todo mundo pega Covid, claro, a gente sabe, muita gente já pegou. E assim, eu não tenho nada a ver com o ambiente de saúde, né? Às vezes eu trabalho num correio, às vezes eu trabalho no mercado, enfim. Então, para esses colaboradores, não. E aí vem toda aquela questão de prevenção que a empresa faz protocolo de segurança contra o Covid, monitoramento de temperatura, registro, treinamento, né? Que a gente sabe que tudo isso vale mediante a assinatura do colaborador e treinamento também. Mas essa é a minha opinião aí. Ah, que legal. Para a gente manter o foco nesse tema, doutora Isabelle, uma das perguntas que mais foram recorrentes na nossa caixa de perguntas. Com o cenário de teletrabalho e home office, como seria possível a empresa fiscalizar e minimizar os riscos de lesões ocupacionais no espaço de trabalho do trabalhador na sua casa?
mandando fazer uma análise ergonômica do posto de trabalho dentro do home office. E vamos lembrar, gente, que a parte de ergonomia, ela não envolve só uma cadeira confortável, com assento, com um encosto para as costas, um monitor que esteja à distância da altura do seu braço, um apoio para pé, enfim. A ergonomia, ela também vai para a parte cognitiva. Então, como que fica a parte cognitiva desse trabalhador, trabalhando em casa, com criança gritando, panela de pressão assobiando? Como que é isso? Ele tendo que ter reunião com o chefe dele ali a todo momento, e aí ele não consegue pensar, ele fica cobrando, ele tem meta. Então, a ergonomia vai além de você ter que adaptar simplesmente uma cadeira, ou apoio para pé, ou encosto para o braço. Então, o que a empresa tem que fazer? Tem que adaptar o posto de trabalho do home office. E isso está na legislação. Teve uma nota técnica, inclusive, sobre o teletrabalho, que ele foi regulamentado. Então, é dever da empresa adaptar. E ainda não começaram as ações. Não começou a ser julgado definitivamente ainda, né? A gente está ainda naquele limbo dos acordos, né, doutor? Que para nós é péssimo, né? Muita gente ainda está naquela de vamos resolver economicamente aqui, não vamos deixar para frente, e não é muito o que a gente gosta, né? Que a gente gosta de chegar lá no fim e falar, dá ou não dá? A nossa tese, né? A nossa ideia estava correta, né? Principalmente para, né, para quem não atua em casos corriqueiros específicos, mas que dá consultoria mensalmente para a empresa, né? Então, o que você quer? Você quer evitar uma proliferação de demanda. E para você evitar uma proliferação de demanda, o que você tem que ter? Você tem que ter uma atitude bastante consciente daquilo que você está tomando de medidas dentro da sua empresa. E é por isso que é importante, né, doutora? As empresas, elas terem essa assistência técnica, mesmo porque algumas vezes você vai previamente verificar, senão a gente já teve casos, né, que migraram de outros escritórios para nós, em que o trabalhador ganhou a insalubridade, porque no dia da perícia, o perito foi lá verificar, escolheu um funcionário paradigma, e o funcionário paradigma estava com o abafador de ouvido vencido. Então, o que ele fez? Pode ser que o reclamante nem tivesse naquela condição. Mas você, não, mas se o paradigma que está aqui hoje está com um abafador vencido, me desculpe, mas eu estou entendendo que você... Ou seja, perdeu por quê? Não fez a lição de casa, né? Então, assim, é bastante complicado isso, né? O pessoal não ter esse cuidado. Não, sim, eu fiz uma perícia até, acho que foi uns 10 dias atrás. Eu entreguei o laudo. O reclamante, eu tinha certeza que ele tinha recebido um abafador de ruído. Que estava lá, todo mundo estava usando. Só que aí na ficha de entrega de EPI desse reclamante, não tinha um número de CA. Quando não tem o número de CA, a gente não tem o que fazer, porque o ruído ele era elevado, ele era 100 e poucos decibéis. Então, se tivesse me fornecido um de 13, não atenuaria para o limite de tolerância. Então, gente, fica a dica aí para vocês, advogados, que a ficha de EPI com o número de CA é primordial numa assistência técnica. Que você analise pelo menos a documentação antes de você acostar nos autos do processo. Sim. Doutor, Ricardo, me diz uma coisa. Como que os processos em que há uma assistência técnica efetiva são vistos nos tribunais superiores ao ponto de eles terem uma melhor visão porque percebe-se que o processo foi melhor instruído? O que a gente pode falar um pouco sobre isso? Bom, eu queria aqui novamente, né, cumprimentar a doutora Isabelle por esses esclarecimentos técnicos que eu acho que são fundamentais para nós que não somos da área dela. E vendo do outro lado, né, de cá, essa questão da assistência versus a perícia, o que tem que deixar muito claro, né? Não são todos os processos que são possíveis de reversão quando você tem um mau aparelhamento em relação à sua condução. Por quê? O juiz se pauta, por exemplo, no trabalho da doutora Isabelle, que também é perita judicial, porque confia naturalmente no trabalho dela como profissional do caso concreto. Então, para elidir algo em sentido contrário que a doutora Isabelle venha a pontuar, seja de forma positiva ou negativa,
eu preciso ter outro respaldo técnico, porque o juiz também não é, né, conhecedor do ponto de vista da técnica da questão, por mais que ele possa ser um magistrado. Então, nesse aspecto, se eu tenho efetivamente um embasamento que vá infirmar e que não seja apenas retórico, porque hoje as impugnações que os escritórios oferecem aos laudos do perito, são geralmente impugnações retóricas, vindas de pessoas que, na verdade, não têm conhecimento de causa e que não buscaram um assistente técnico para poder refutar os aspectos que sejam mais pertinentes. Por isso que a doutora Isabela bem colocou que não adianta vir com Jota e com súmula, porque isso é algo adstrito ao conhecimento jurídico que vai ser analisado no processo junto com os demais elementos probatórios. A questão é NR, gente. Vocês têm que conhecer, são as normas regulamentadoras. E isso não só eu, como o doutor Renato, como juiz, não conhecem a fundo essa questão. Então, quando vem uma impugnação de forma muito bem embasada, com o assistente apontando ponto a ponto do porquê que aquele laudo não estaria, então, dentro da conformidade da realidade do processo, e naturalmente trouxer uma investigação completa dos fatos, por que não fazer, então, essa reversão em sede de âmbito regional ou, quiçá, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho? Então, sim, é muito bem vista esta condução feita com base técnica, alinhado, claro, ao aspecto jurídico que deve naturalmente acompanhar essas resignações. O que não dá para aceitar é manifestações retóricas, porque disso eu tenho certeza que não só a doutora Isabela, mas os juízes estão cansados de receber no dia a dia e por isso que muitos laudos, em sua maioria, são mantidos os fundamentos estabelecidos pelo perito técnico. Outro ponto que eu queria tocar aqui também são os quesitos. É que quando o quesito ele vem só do advogado, é muito redundante. Teve uma vez que eu recebi, acho que até o doutor comentou nele, falou assim, eu sou bonzinho. Porque teve uma advogada que ela colocou, acho que 39 quesitos, todos eles assim, um perguntando um negócio em cima do outro, a mesma coisa. Para quê? Seja assertivo, vá na veia do negócio. Não precisa ficar ali só para encher linguiça, né, no vulgo da palavra. Então, o quesito é para ser assertivo, é para que o perito responda exatamente aquilo que você quer. Então, para isso, você tem que conhecer o processo, tem que conhecer a documentação, você tem que saber se realmente tem uma ficha de IPI adequada. Então, a parte de quesitos também é muito bacana. E, assim, acontece depois que o advogado entrou com a inicial, ele pede só para a gente fazer o quesito. Aí você olha, pedido errado, pede periculosidade por exposição à caldeira. Meu Deus! Isso não existe. Ou pede periculosidade por trabalho em altura. Daí você fala assim, gente, é sério que você quer que eu faça quesito para isso? Não tenho nem como perguntar. Então, olha, isso são vários e vários. É bem que desafios nossos do dia a dia que ninguém vê, né, doutora? Não, ninguém vê os tomos que a gente leva, né? Nem fale. Ó, pessoal, mais uma pergunta aqui que veio na nossa caixinha de perguntas, que foi compilada. Muitos clientes querem saber, é possível a acumulação e o pagamento do adicional de periculosidade e insalubridade? Ou apenas um é devido? Doutor Ricardo? Eu vou deixar essa para o doutor. Essa é a sua. Bom, de forma objetiva, para a gente poder prestigiar a audiência que cada vez mais está subindo aqui nesse grande bate-papo. Gente, eu particularmente, e parte da jurisprudência nesse sentido também entendia, que quando nós tivéssemos realmente fatores diferentes, ou seja, causas de pedir diferentes em relação a esses adicionais, se poderia, em princípio, fazer essa acumulação, tá? O problema é que esse caso foi levado a um recurso que nós chamamos de recurso de revista repetitivo ao Tribunal Superior do Trabalho, e mesmo nessa hipótese, com fatores, né, com fatos geradores diferentes, o tribunal acabou entendendo a aplicar tão somente a CLT, que nesse aspecto não faz diferenciação e determina que mesmo que eu apure 2 agentes, seja um insalubre ou um agente periculoso, eu teria que fazer a opção por um deles na fase de cumprimento de sentença. Então,
Em princípio, eu posso até ter os dois adicionais reconhecidos ao meu favor numa decisão de fase de conhecimento no processo trabalhista. Porém, ao final, eu terei que optar por um deles para efetivamente fazer cumprir essa decisão judicial. Eu confesso a vocês que eu não concordo, mas se a maioria, né, dos ministros assim entendeu que não é possível essa acumulação, então, ainda mais por ser um processo que tem natureza vinculativa, ou seja, uma decisão que se aplica erga omnes para todo o judiciário trabalhista, então, desde então, essa acumulação não mais é devida dentro do judiciário trabalhista. Muito bem explicado. Eu só ia falar que não, porque a legislação nossa, da parte técnica, não permite. Então, quando a gente encontra os dois adicionais, tanto periculosidade quanto insalubridade, a gente sempre fala que o funcionário ele escolhe aquele que é o mais. Nossa, eu estava com a palavra na ponta da língua agora. O mais vantajoso, entre aspas mesmo, porque nenhum dos adicionais é vantajoso. Então, a periculosidade é 30% sobre o salário do colaborador e a insalubridade tem 10, 20 ou 40% do salário base. Então, aí depende do salário e depende daquilo que realmente vai remunerar melhor ele nesse caso, mas não pode acumular. Exatamente. Vamos lá, mais uma pergunta. Tá acabando. Temos pressa. O pessoal quer saber o seguinte. É possível aproveitar o laudo feito numa ação trabalhista numa causa previdenciária? E aí, professor Ricardo? Isso é complicado, gente, porque esse assunto não é de hoje, ainda mais quando nós tínhamos ainda aquela situação antes da emenda 45, em que muitas ações indenizatórias percorriam ainda o foro da justiça comum, e aí depois, né, desse desmembramento em 2004, ficou lá as de ordem acidentária e ficaram para cá as de natureza reparatória. O problema é que, em alguns casos, não é só o aproveitamento, doutor Renato, é a colisão eventualmente existente entre um laudo do perito de lá e um laudo do perito daqui sobre o mesmo objeto. O que a jurisprudência vem acenando, pelo menos, porque isso não é pacífico, em relação a essas divergências? Segue-se, né, pelo menos em linha geral, o entendimento de que aquele processo que gerou aquele laudo por aquele determinado perito deve prevalecer porque, no caso, foi promovido por um profissional de confiança daquele juízo. Então, se eu tiver divergência, vai prevalecer naquilo que eu estiver postulando o laudo daquele determinado profissional. Agora, se porventura eu só quero utilizar o laudo aqui da Justiça do Trabalho para efeitos previdenciários, a doutora Isabelle vai me corrigir. Acho difícil que a Justiça Comum Estadual vá aceitar essa questão, até porque vai implicar em pagamento de benefícios, e aí, naturalmente, deve ser feita uma nova perícia para poder ou referendar esse laudo até então feito pela área trabalhista, perdão, ou eventualmente refutar. E se for negativa essa perícia lá na Justiça Comum, a chance de o processo, então, seguir um curso diferente é muito grande. Então, finalizo dizendo que vai depender aonde o laudo for produzido. Eu particularmente não concordo, porque são legislações diferentes. A legislação previdenciária é uma e a legislação trabalhista é outra. Quando a gente vai fazer uma medição de ruído, a gente usa técnicas, e isso é muita briga, é muito polêmico no nosso mundo da segurança do trabalho, a questão do fator de dobra, que isso envolve o ruído. Então, quando a gente fala de fator de dobra 3, a gente está falando normalmente da legislação previdenciária. E quando a gente fala do fator de dobra 5, a gente está falando da legislação trabalhista. Então, para vocês entenderem essa parte técnica a respeito do ruído, acontece o seguinte. Primeiro que para trabalhista, o EPI neutraliza a insalubridade. Ok. Para previdenciária, depois da Instrução Normativa 128, artigo 290, não caracteriza mais a eficácia.
E aí a gente tem essa questão. Então, quando a gente vai fazer uma medição de ruído, se eu encontrar um fator de dobra 3, um ruído de 88 decibéis, no Q5, que é o fator de dobra 5, eu vou encontrar 84. Então, como são técnicas que eu uso diferente para fazer uma avaliação e outra, isso pode acarretar, sim, ou talvez numa aposentadoria especial, ou talvez não, dependendo da legislação que eu estou analisando. Então, para mim, não dá para confundir uma legislação e outra. É como assim a gente vê hoje, em meios de rede social, que tem muito profissional ainda da área da segurança do trabalho que coloca conclusão de LTCAT, que é um laudo da Previdência, como insalubre ou perigoso. E isso é completamente equivocado, porque ele está misturando, como brinco, né, alhos e bugalhos, então não tem nada a ver uma coisa com outra. Exatamente. É por aí. Mais ou menos isso. E quer ter razão ainda. E quer ter razão ainda. Isso que é o pior de tudo, né? E quer brigar com a gente tecnicamente. E cobra para isso ainda. Isso que é o pior. Exatamente. E aí, se você não tem alguém que entenda disso e que vá te informar, você acaba perdendo por não saber. Exatamente, né? E essa é a pior perda, né? Nossa. Depois aí vem um outro cliente e fala, não, mas aí eu tô aqui, tô com o laudo, fui atrás e tal, eu entrei daí e falar, pois é, mas é que você não tinha um assistente técnico que pudesse impugnar isso daqui na hora. Agora, vamos para os próximos, né? Bola para frente. Bola Vamos minimizar o prejuízo. Vamos minimizar o prejuízo. É isso aí, é exatamente isso. Doutora Isabelle, doutor Carlos Eduardo está perguntando como enquadrar a questão de insalubridade ou periculosidade ergonômica no caso dos bancários. Então, primeiro que não existe insalubridade ou periculosidade para bancário. Né? Então, a parte de ergonomia ela é uma norma à parte, ela trata da NR17. Então, a NR17 ela é uma norma que fala só sobre ergonomia, a periculosidade, a NR16 fala só sobre periculosidade, a NR15 fala só sobre insalubridade, a NR15. Então, a parte dos bancários, para ergonomia, você tem que fazer uma análise ergonômica bem elaborada. Então, você vai avaliar, se caso ele está querendo entrar com uma ação, aí vai depender dessa demanda. Como demanda? A demanda seria qual é o caso, qual é a doença. E aí a perícia em ergonomia vai avaliar o posto de trabalho. E aqui eu ainda abro mais o leque dizendo o seguinte, que existe a perícia de ergonomia da engenharia e a perícia de ergonomia da fisioterapia do trabalho. A perícia de ergonomia do engenheiro do trabalho, ele se atém unicamente ao posto de trabalho. Então, eu vou lá e eu vou avaliar as condições, a altura, ciclo de trabalho, se é repetitivo, se não é. E se esse posto de trabalho, ele realmente ele concluiu com... Ai, desculpa a palavra agora, doutor, me ajuda. Conclusivo? Ele agravou essa doença. Tá. Então, assim, não, esse posto de trabalho ele não é adequado, esse posto de trabalho ele pode ter, sim, piorado o caso, alguma coisa nesse sentido. Então, nós da área da engenharia, a gente não fala sobre doença. Então, a gente avalia o posto de trabalho. Já o fisioterapeuta do trabalho, ele vai avaliar de um outro ângulo. Então, de qualquer maneira, o posto de trabalho tem que ser verificado. Porque quando esse caso vai direto para a perícia médica, o que acontece? Lá ele vai pegar qual que é o KNAI da empresa e qual que é a atividade do reclamante. E sem conhecer o posto de trabalho, ele vai dar o ganho de causa, ele vai falar que tem nexo. Um exemplo claro disso é um profissional de um frigorífico. Então, o vigia do frigorífico, ele vai ver, não, o KNAI de um frigorífico é esse, o cara alega uma coisa que não tem nada a ver e ele ganha. Por quê? Porque frigorífico tem DORT, mas ele é vigia, ele fica lá fora, ele não fica no trabalho repetitivo. Então, por isso que a perícia do pós-trabalho é extremamente importante. E como você já bem colocou no começo. Então, você tem que conhecer a atividade, conhecer o teu cliente, saber o que está acontecendo, pedir a perícia, e aí sim você consegue reverter. Sim, sim. Então tá ótimo. Pessoal, olha só. Nosso bate-papo tá brilhante, mas a gente não quer correr o risco de se tornar maçante e nem massivo para todo mundo, né? Então eu vou pedir para que a doutora Isabelle faça as considerações finais delas aí
e a gente já vai começar a pensar num novo tema aí para uma futura live novamente, né? Tá com a palavra, doutora. Viu? Eu nem consegui acompanhar as perguntas aqui, mas eu vi que tem várias, né? E aí acaba te querendo aquela consultoria grátis, né? Lá no meu Instagram eu dou É, bastante. Então aproveita aí, né? Vai lá no meu Instagram. E ah, assim, o ponto final, eu acho que a chave mesmo é realmente reconhecer essa importância da assistência técnica e entender que o advogado realmente, ele não sabe tudo. Ele tem que se ater na parte jurídica, a fazer um bom processo, a fazer uma boa inicial, a fazer uma boa defesa, uma boa contestação, e sim procurar outros profissionais que agreguem, né? Então, eu acho que a perícia ela acaba sendo algo multidisciplinar. Então, a gente tem sim que conhecer outros profissionais e deixar essa janela aberta para que o assistente técnico ele atue desde um auxílio na inicial do processo. Então, chega lá o teu cliente e fala assim, olha, veio aqui, entrou cassação, está acontecendo isso, até o final do processo. Então, é um acompanhamento de um todo. Essa é a minha opinião. Então, tem que ter assistente técnico, sim. ótimo. Obrigado, doutora. Imagina. Professor Ricardo. Olha, não poderia discordar da doutora Isabela, até porque faço minhas as palavras dela, que foram muito contundentes, gente. E para não dizer o óbvio, ou melhor, talvez repetir o óbvio é importante, porque só assim a gente vai conseguir aplicar na prática. Eu não sou engenheiro, eu não sou contador, eu não sou médico, eu não sou juiz. Eu faço a minha parte, como o doutor Renato faz a dele, e a doutora Isabelle também faz a dela. O processo é uma comunhão de atuações de profissionais que vão se complementar. É impossível, pelo menos na minha ótica de entender, que um advogado, por melhor que ele seja, ele faça uma excelente petição inicial, uma excelente instrução, um excelente recurso, que possa trabalhar toda a parte da perícia, se for o caso, contabilidade, atuação nos tribunais regionais, atuação no Tribunal Superior do Trabalho, porque isso, gente, de fato, tá? Não é que só exige conhecimento de um pouco de tudo, você não consegue se especializar. Tá? E a área trabalhista cada vez mais vem se tornando uma área dinâmica, com muitas alterações e principalmente exigindo do profissional que ele cada vez tenha uma diferença para fazer um trabalho melhor e com mais qualidade. Então eu deixo aqui, tal como a doutora Isabelle comentou, justamente essa provocação, tá? Divida para multiplicar. Não importa que os seus honorários possam, no primeiro momento, ficarem menores do que você estava pretendendo frente ao seu cliente, mas fato é melhor você receber, ainda que um pouco menor, do que não ganhar absolutamente nada. E é difícil explicar isso para as pessoas, né? Mas, na verdade, só a experiência mostra que é no que a gente explicação. E quero aqui agradecer uma vez mais pelo convite na pessoa do Dr. Renato. Quem não sabe, está de férias. Ele falou aqui um texto aqui para vocês sobre a live, mas ele está de férias e nos dando essa oportunidade de falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante que é a perícia na parte trabalhista e suas repercussões na área do direito previdenciário. Muito obrigado. Obrigada, doutor mesmo. Aproveita agora as suas férias. Missão cumprida. Bom, vou passar para as minhas considerações finais, né? Boa noite, meu amigo Dr. Neto, da empresa Trabis aqui de Sorocaba. Como é que você está? Tudo bem? Então, pessoal, mais uma vez, eu queria externar a minha gratidão a esses profissionais que estão aqui juntamente com a gente hoje, dedicando um pouco do tempo deles para trazer conhecimento para todo mundo, né? Porque as matérias que a gente tratou aqui, embora sejam, foi um bate-papo bastante descontraído, mas você acaba suprindo muito a dúvida usual de todo mundo, né? Então, mais uma vez, eu agradeço a conciliação da nossa agenda. Como eu disse no início, nossa live era para ter sido na semana passada, mas tivemos uns percursos aí e que a gente teve que mudar para hoje. E não, vocês podem ter certeza, vocês dois, que para mim é uma honra. Eu paro as férias inteiras para estar junto com vocês, porque é só conhecimento. É só conhecimento.
Só É uma faltou nos gratidão muito convidar para grande. essa viagem, mas de resto tá tudo Bora, certo, tá? bora, bora. É isso aí. Agradeço também a Eu todo também não mundo que podia ficou aqui. deixar, também não podia deixar de agradecer a toda a equipe do meu escritório, que além de sempre me dar suporte para tudo, e também para as lives, também tem feito um trabalho incrível junto comigo. Eu mesmo longe, o pessoal me dando suporte, perguntando e ajudando e interagindo. Então, eu vou citar nominalmente a todos eles aqui. Gostaria de agradecer a doutora Bárbara Domingues, a doutora Mariane Moraes, a doutora Júlia Rossi, que também está de férias. Os Rossi estão tirando férias em junho, viu? Doutora Andressa, doutora Laura, a Thaís, a Maria Fernanda, ao doutor Felipe Branco, pela participação e pela interação de vocês para que essa live pudesse ser realizada hoje. O meu sentimento é total de gratidão a todos vocês. Também gostaria de agradecer a todo o público aí que entrou, o meu amigo Sidney Cortez, que assistiu a nossa live inteira. Boa tarde, meu amigo. Como é que você está? Dr. Cadu, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Neto Moreno, o Renato e a todos vocês aí. Eu agradeço muito mesmo, de coração, por ter disponibilizado um tempo para estar junto com a gente aí, e que vocês tenham um resto de semana abençoada e um ótimo ano para todos nós, tá bom? Pessoal, um abraço.